Olá, senhoras e senhores. Neste vídeo estaremos falando sobre a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue hemorrágico, o que hoje em dia nós chamamos de câncer uterino. E está escrito no livro de Marcos, capítulo 25, versículo até o versículo 34. Vamos à leitura então. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia ela: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sensacional. Olha, mais um milagre, como todos os milagres que Jesus fazia, e Jesus está fazendo e continuará a fazer na vida de todas as pessoas que o procuram pela fé. Todos eles são realmente sensacionais, esses milagres. E nós observamos o seguinte: esta mulher, como o texto nos esclarece, estava sofrendo com este que nós chamamos hoje em dia de câncer uterino há 12 anos. Nós observamos até mesmo pelo conhecimento secular, pelas notícias que nós temos, e até alguns casos que nós acompanhamos, mesmo de longe, mesmo de saber, que as pessoas que sofrem de câncer, não leva tanto tempo. Principalmente um câncer tão devastador desta natureza, levando o indivíduo, um ser humano, a hemorragia constante por 12 anos. Olha, é inacreditável que realmente esta mulher estivesse sofrendo há todo esse tempo. Mas nós podemos entender. Havia um propósito, Jesus tinha um propósito na vida desta mulher através deste câncer. E o propósito seria exatamente curá-la pela fé. E assim o nome do Senhor ser glorificado através daquela mulher, da cura daquela mulher. E, consequentemente, o estudo, o conhecimento, a análise desse texto levasse a tantos milhares, e por que não dizer milhões de pessoas que até hoje foram curadas, desse tempo até aqui, curadas de câncer e curadas de tantas outras doenças também tão malignas quanto o câncer, Então isso explica perfeitamente. Agora é extraordinário. Aquela mulher que era rica, vivia numa sociedade alta, ladeada por amigos e amigas do seu mesmo nível socioeconômico. No entanto, assim que foi acometida por este flagelo, por esta doença maligna, ela começou a gastar os seus haveres, gastar todo o seu dinheiro. Como hoje, quantas pessoas estão aí gastando dinheiro, e mais dinheiro, e o pior é até aquelas que não têm dinheiro para gastar,
não têm um apoio da medicina, porque não têm nenhuma condição, são pobres, né? Isto é muito mais triste ainda, só de nós falarmos sobre isso, pensarmos sobre isso, né? Quantas pessoas sofrendo com esse mesmo flagelo, ou com um flagelo idêntico a esse, né? Então, essa mulher, que era rica, eu quero repetir aqui, ela perdeu todos os seus bens em todo esse decurso dos 12 anos em que ela estava enferma. E, consequentemente, os seus amigos, amigas da alta sociedade foram se distanciando dela, e também os médicos, né, que a atendia, se afastaram. Por quê? Porque ela não tinha mais dinheiro para gastar. E ela estava sozinha, estava abandonada, uma mulher antes, né, bem cuidada, bem arrumada, estava agora nesta pobreza, esta miséria e nesse sofrimento extremo. Havia entrado, além disso, numa depressão profunda, e ela, de uma forma assim natural para ela, escondia-se da sociedade. Ela sabia das coisas, das situações que estavam ocorrendo através de outras pessoas, porque ela os ouvia falar sobre os assuntos de longe. Ela não tinha mais coragem de se aproximar de ninguém. Ela só faltava realmente morrer. Só morrer é o que estava faltando para aquela mulher. Mas ela começou a conhecer Jesus de ouvir falar, porque era prática naquela época dos viajantes pararem em determinadas aldeias, e geralmente essas aldeias sempre tinham na sua praça ali um poço, um tanque com água, exatamente para que os viajantes pudessem beber, pudessem lavar os seus rostos, pudessem dar água para os seus animais, pudessem lavar os seus pés, né? Muitas vezes até todo inchado devido o trajeto que eles faziam, né? E era a pé mesmo, né? É diferente de hoje, que nós temos toda a comunidade dos transportes automotivos. Naquela época não. E eles travavam, quando se encontrava nesta pracinha, eles travavam diálogos, tipo assim: olha, eu passei numa aldeia e eu vi lá um jovem que estava pregando a palavra de Deus, e se dizia filho do próprio Deus. E sensacional eram os milagres que ele estava operando. E o outro, seu interlocutor, também dizia: olha, realmente, uma certa vez eu também o vi numa cidade tal. Eu vi ele curando cego, eu vi ele curando um paralítico. Aí o outro dizia: olha, eu também vi expulsando o demônio, e o seu nome é Jesus. E aquela mulher, que não se apresentava em público, porque estava envergonhada, mal cheirosa, né, depressiva, ela ouvia de longe, às escondidas que ela ficava, mas ela apurava a sua audição, e ela ouvia esse tipo de conversa. E isto despertava em seu coração a fé, a tal ponto de que esta fé amadureceu, e num certo nível, alcançou um certo nível, que ela chegou a dizer para si mesma: quando eu encontrar esse Jesus, quando eu encontrar este homem, quando este homem passar por aqui, eu não precisarei sequer lhe pedir uma oração. Eu não precisarei sequer que ele coloque a sua mão no alto da minha cabeça e declare sobre mim a cura. Mas basta eu tocar nas suas vestes, basta eu me aproximar dele e tocar na sua roupa, e eu sararei, e eu ficarei curada. Olha que coisa maravilhosa, senhoras e senhores, né? Olha o que a fé faz. Olha só o milagre já começando a acontecer dentro do coração desta mulher, antes dela ter um encontro com o Senhor Jesus. Quem sabe, eu estou falando aqui com pessoas que estão precisando de um milagre urgente, urgentíssimo, porque estão com problemas como esta senhora,
E se o problema não chega a tanto, mas estão com problemas sérios, que estar trazendo sofrimento, tristeza e dor para si próprio, para a família, né? Quem sabe o problema seja na situação financeira, a cura seja financeira, quem sabe a cura seja psicoemocional, quem sabe a cura seja mesmo patológica, né? Então, eu estou falando com pessoas que têm problemas e que realmente precisam de um milagre, porque já bateu em muitas portas e elas continuaram fechadas. Mas esta porta que eu estou abrindo para você através deste texto que está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 até o 34, esta porta é uma porta que você com certeza poderá entrar por ela, e unicamente pela fé, sem dinheiro, sem uma grande posição socioeconômica financeira, não precisa nada disso. Você pode entrar por estas portas, né, abertas para você, portas de vitória. Portas de vitória. Tá? A principal porta é Jesus. Depois que você entra por essa porta, você vai encontrar outras portas abertas que vai te dar uma multidão de milagres. Então, queridos, chegou o grande dia. Aquela mulher que dizia: se eu me encontrar com Jesus, quando Jesus passar por aqui, não precisarei sequer que ele declare uma oração sobre mim, declare uma cura sobre mim. Basta eu tocar na sua roupa e eu vou sarar. E chegou o grande dia. Jesus ia passando por aquele lugar. E aquela mulher, enfraquecida, debilitada, né, magra, ela fez todo o esforço do mundo para poder se aproximar do Senhor. E esticando ali a sua mão, tocou nas vestes de Jesus. Imediatamente Jesus disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Aí os seus discípulos, que estavam acompanhando, disseram: mas como dizes, mestre, quem me tocou? O senhor não está vendo? Você está ladeado por uma multidão de pessoas. Nós estamos tocando no Senhor, para lá, para cá, para cá, para lá. O Senhor Jesus disse assim: não, esse toque foi diferente. Nesse toque, saiu o poder. Eu senti o poder saindo de mim. Aí aquela mulher, ouvindo esse diálogo, porque assim que ela havia tocado no Senhor Jesus, ela recebeu a sua cura imediatamente. Ela sentiu no seu corpo a cura imediatamente, né? Assim como uma pessoa que está sedenta, né? Vamos usar o termo, morrendo de sede, e quando ela encontra, né, um copo com água, e ela bebe aquele copo com água, ela sente, né, que a vida voltou, que a sua sede foi saciada. Então, aquela mulher sentiu imediatamente que havia sido curada. E Jesus, consequentemente, sentiu, apesar de todos estarem tocando nele, mas que havia ali um toque todo especial, aonde o poder dele saiu para operar o milagre. Aquela mulher ouvindo, eu repito aqui, aquele diálogo de Jesus com seu discípulo, disse: ah, Senhor, fui eu. Então a mulher, eu quero ler aqui o versículo, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E Jesus, ouvindo, disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha o poder sensacional da fé. Ela não apenas recebeu a sua cura, que era o que ela mais queria, mas ela recebeu a salvação, que é o que nós mais precisamos. É a salvação. Porque nós sabemos que as doenças, enquanto vivemos na face dessa terra, né, por causa dos vírus, bactérias, bacilas, etc., etc.,
elas sempre virão contra a nossa saúde, contra nós. Mas se nós tivermos a nossa fé firme em Jesus, nós teremos uma proteção, uma segurança contra esses males. Porque eles poderão até entrar, mas em nome de Jesus, eles irão sair. Então, senhoras e senhores, eu quero que você reflita sobre isso. Reflita sobre essa passagem, sobre esse milagre. E aprenda o seguinte: se Jesus curou, né, esta mulher que nós estamos falando sobre ela, vai curar você também. Basta ter fé para receber. Procure Jesus, procure ajuda numa igreja evangélica, pois a fé sempre levará à ação. A fé desta mulher levou ela à ação e levou ela à grande vitória, à grande satisfação, ao grande prazer, à grande felicidade. Então, reflita sobre esta mensagem e assista outros vídeos sobre os milagres de Jesus. Deus tem muita bênção esperando por você, ok?